Sejam muito bem-vindos ao Pensando Alto, um canal de vídeos sem cortes e sem edição e sem roteiro, onde eu compartilho coisas que estão na minha cabeça. Hoje, o que está na minha cabeça aqui, sou com a cabeça extremamente iluminada, graças à posição do sol aqui e o horário que eu estou gravando aqui, né? Mas beleza, vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre leitura. Ah, Responde para mim aqui. Você gosta de ler? Responde nos comentários aí. Eu vi uma vez que diz que a média, a taxa de leitura do brasileiro é de 1 a 3 livros por ano, né? O que leva a um hábito de leitura muito ruim. Eu queria abordar com vocês dois pontos sobre essa questão da leitura. Ponto número um, eu sempre gostei de ler, sabe? Eu era aquele cara que podia estar tendo uma festa, que eu sentava no canto, pegava o meu livrinho ali e mergulhava no meu mundo ali e lia. Para vocês terem uma ideia, eu li um livro uma vez chamado, acho que o código, não sei se foi o Código da Vinci ou se foi Anjos e Demônios, daquela sequência lá do escritor Dan Brown. Eu li um livro, devia ter umas 450 páginas assim, 450 páginas assim, em um dia. Eu li em um dia, das 8 da manhã, das 7 da manhã até umas 8 horas da noite, direto, parando só para comer, beber água, né? Bebia enquanto estava lendo e comer e ir no banheiro, só. E eu gosto muito de ler. Mas uns tempos para cá, o que eu andei percebendo? E isso é um alerta para você também, tá? O que eu andei percebendo? Que eu estava com muita dificuldade, eu estou ainda, né? Com muita dificuldade de retenção daquilo que eu leio. Às vezes eu leio uma página e aí eu já não lembro mais o que eu li na página anterior, e aí eu preciso voltar para recontinuar a leitura ali. E eu acho que um dos grandes problemas disso ter acontecido é o consumo de rede social rápida, né? Como aqueles que a gente fica rolando feed assim, né? Fica rolando, rolando, rolando. Conteúdos de 3 minutos, 1 minuto. E aí você já muda, você já muda, você já muda. Né? Não tem um desenrolar, não tem um começo, meio e fim um pouco mais extenso. E aí eu acho que isso me atrapalhou bastante nessa questão de retenção, tá? Daquilo que eu leio. E um outro ponto, e aí então isso foi me perturbando, sabe? Falei, mas tá bom. O importante é continuar lendo para que essa questão do foco e da atenção retorne, né, para uma atividade um pouco mais linear e um pouco mais extensa. E um outro ponto foi que o ano passado eu coloquei um objetivo de leitura da Bíblia. Falei, cara, eu vou ler a Bíblia inteira em um ano. E aí eu comecei e foi uma jornada incrível, foi uma jornada muito legal, muito legal, muito mesmo, de leitura da Bíblia e chegar no final e olhar e falar, nossa, consegui, é sensacional. As pessoas me perguntam, como que você fez e tal. Cara, basicamente assim, eu comecei lendo os versículos, os capítulos, os livros que eu mais gostava, né? Então eu li o livro de Jó, porque eu ouvi falar que Jó foi o primeiro capítulo escrito na Bíblia. Não sei se é verdade, mas eu li Jó.
Depois de Jó, aí acabei de ler Jó, que não é um livro tão legal assim, mas ele é legal. Aí eu fui ler os Evangelhos. Os Evangelhos é muito legal. Os Evangelhos é demais. Li Mateus, Marcos, Lucas. E quando eu li João, nossa, João é um livro maravilhoso. Que livro maravilhoso é o livro de João. E eu fui nessa vibe aí, lendo a Bíblia, devagarzinho, né? Fui indo até que eu concluí a leitura da Bíblia inteira. Esse ano eu comecei a ler de novo. Só que eu comecei de Gênesis para frente, assim. Só que aí eu fiz uma leitura. Na leitura do ano passado, eu fiz uma leitura um pouco mais corrida. Na leitura do ano passado, eu fiz uma leitura um pouco mais. Na leitura desse ano, eu comecei a fazer uma leitura um pouco mais minuciosa, sabe? Um pouco mais detalhada. Aí eu ia utilizando ali algumas inteligências artificiais aí para me, né? Tinha nesse versículo aqui esse termo, eu tô com uma dúvida, como que funciona? Batia um papo ali com a IA sobre aquele termo, sobre aquilo que eu achava, sobre aquilo que aquele texto significou para mim. E assim, ter essa experiência de fazer uma leitura um pouco mais detalhada é muito melhor. É muito melhor. Eu tô meio em pausa nesse momento porque a gente tá com a nenê pequena em casa, né? Então a rotina tá um pouco meio bagunçada. Mas nós vamos voltar, né? Em breve estaremos de volta com a leitura da Bíblia. Vamos ter que correr um pouco aí, porque já faz um mês e meio que eu tô parado, né? Com essa pausa. Mas assim, esse vídeo de hoje é para contar um pouco para vocês que eu gosto dessa coisa de leitura. E eu disse que eu não faria nada de falar aqui, né? Ó, faça isso ou faça aquilo. Mas assim, se eu puder dar um conselho, leia. Leia, porque a leitura ela é responsável de abrir a nossa cabeça como se fosse um paraquedas. E existe um termo muito conhecido que fala assim: uma vez a mente aberta, ela dificilmente se voltará ao seu estágio anterior. Tá bom? Então, foi para falar do meu hábito, do meu gosto de leitura, dessa minha experiência com, com a leitura da Bíblia, né? Então, no primeiro ponto, eu falei um alerta, né, para a gente tomar um pouco de cuidado com as redes sociais, que atrapalha um pouco a nossa leitura, no meu ponto de vista. E agora, no finalzinho, falando sobre essa leitura da Bíblia aí, e de um certo modo, a mensagem que ficaria para a gente hoje aqui: vamos ler. Vamos ler, porque ler abre a nossa mente. Beleza? Então aqui um vídeo um pouquinho mais, numa rotação um pouquinho mais lenta. Se você chegou até o final aqui, você é um herói, é uma heroína, porque realmente a nossa fala aqui hoje foi num ritmo um pouco mais lento. Mas se você chegou até aqui e curtiu, já deixa o seu curtir, se inscreve no canal, que a gente está em busca do primeiro ou da primeira inscrita. Tá bom? Se inscreve aí, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, e a gente volta amanhã pensar mais um pouquinho alto. Tá bom? Grande abraço, valeu, até mais.